Pode começar, Ju. Tá? Então, a gente já deu o oi de hoje à tarde, né? O tema da aula hoje são sistemas cerâmicos. É um tema que tem muito conceito, que é um pouco extenso, mas que vocês vão ver aqui em Dentística 3, vão ver em prótese fixa, vão ver na integrada quando começar. Então, vocês vão tendo contato, isso vai se tornando familiar ao longo das aulas, tá bom? Então, a gente vai começar a falar sobre sistemas cerâmicos. As cerâmicas odontológicas são materiais usados para a confecção de restaurações estéticas indiretas. Então, para confeccionarmos restaurações parciais, coroas totais, próteses parciais fixas, e elas vieram ao longo do tempo substituir as restaurações que foram usadas durante muitos anos na odontologia, que foram as restaurações metálicas, né? Em ouro. E aí, na década de 60, com o início da busca por estética, com o desenvolvimento desenvolvimento tecnológico dos materiais, surgiu a primeira cerâmica odontológica que pudesse ser confeccionada em laboratório e depois cimentada em boca, que eram as restaurações chamadas metalocerâmicas. Por que o nome era metalocerâmicas? Porque essas restaurações tinham uma subestrutura, uma infraestrutura em metal, com uma cobertura em porcelana, em cerâmica. Então, aqui nessa foto dá para ver uma prótese parcial fixa. Vocês veem, como a parte da cerâmica está cortada ao meio, vocês conseguem ver a infraestrutura metálica com a superestrutura, a cobertura em cerâmica. E a partir daí, nós conseguimos devolver para o paciente restaurações mais estéticas. Juliana, não existia nada de estético antes? Existia, mas tinha muita coisa à base de resina também, aos cerômeros. E eram restaurações que, ao longo do tempo, tinham alteração de cor, tinham propriedades inferiores às da cerâmica. E aí, como tudo na vida, né, não só na odontologia, o avanço tecnológico, os estudos foram permitindo que esses materiais fossem surgindo e aumentando a gama de materiais que a gente pudesse usar nesse feitio, tá? Então, hoje nós temos restaurações totalmente livres de metais. Nós podemos colocar na boca dos nossos pacientes restaurações sem metal nenhum, conseguindo chegar à mesma resistência do metal e grande durabilidade, tá? Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre esse material, esses materiais, esses tipos de cerâmicas, tá? Então, vocês vão me perguntar, Juliana, o que é uma cerâmica? Eu vou falar para vocês. É uma estrutura complexa que tem uma fase cristalina e uma matriz vítrea. Bom, dei o primeiro nó na cabeça de vocês. Vou continuar com o nó. A parte vítrea, ela funciona como um arcabouço, tornando tudo um conjunto mais coeso. Bom, Juliana, continuo confuso. Ela é obtida a partir da fusão de óxidos em altas temperaturas. Ok, você me deu uma ideia de como ela é composta. E são consideradas um vidro, né? Então, eu botei um esquemazinho aqui. Esse esquema é do Philips, do livro de materiais dentários, que eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos imaginar a nossa cerâmica, ela é composta por essa parte vermelha, que é a matriz vítrea. Tudo que é vidro é transparente, é bonito. E esses pedacinhos aqui são partículas cristalinas, tá? Então, eu acho que para facilitar o entendimento, eu particularmente gosto de trabalhar com analogias, né? Vamos imaginar um recipiente, tá? Que tá cheio de água. E eu boto um monte de cascalho, sabe? Aquelas pedrinhas que usa para enfeitar vaso de planta, tudo. Então, eu tenho água e boto um monte de cascalho. A minha água é minha matriz vítrea. E o meu cascalho é a partícula cristalina. São os cristais. E vocês vão ver aqui ao longo da aula que a gente tem um monte de cerâmicas odontológicas de vários tipos. Elas são classificadas de acordo com a composição, de acordo com o modo de processamento. A gente vai falar disso tudo hoje. Mas para ficar mais fácil de vocês entenderem antes de chegar lá, as cerâmicas elas vão ser divididas de acordo com as partículas cristalinas dela. Então, na nossa analogia no recipiente de água com partícula, então, por exemplo, você tem uma água com cascalho azul, vai ser minha cerâmica azul. Se eu tenho cascalho com a cerâmica amarela redondinha, vai ser minha cerâmica amarela redondinha. Então, quem vai me dizer, quem vai me dar um nome, quem vai me dizer o que é, que estrutura tem essa cerâmica, são as partículas cristalinas.
tá? Então, eu acho que essa imagem é simplória, perto da composição de cerâmica, né? Mas eu acho que funciona muito bem para o entendimento, para vocês deixarem na cabeça, deixar decorado ali. Quando pensar em cerâmica, vocês vão pensar nessa estrutura, tá? No nosso recipiente com água e cascalho, que são as partículas cristalinas. Então, aqui foi o que eu falei para vocês, ó. Diferentes tipos de cerâmicas odontológicas, elas surgiram a partir de diferentes tipos de fase cristalina. Quando eu falo cristalina, vocês pensem em cristais, que na nossa analogia é o cascalho, é o que vai estar misturado ali no meio daquela matriz vítrea, tá? E são eles que vão me dar resistência da cerâmica e uma série de outras condições que a gente vai falando durante a aula, tá? Até aqui tá dando para entender? Todo mundo acompanhando? Sim. Sim? Então sim, tá. sim. Conseguiram visualizar a analogia que eu fiz? Um recipiente com água e o cascalhozinho dentro? Porque eu vou mudando esse cascalho, conforme eu vou mudando esse cascalho, a gente vai mudando os tipos de cerâmica, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que as cerâmicas têm duas partes principais, a matriz vítrea e as partículas cristalinas, né? A parte vítrea é a parte do vidro, é o que me dá translucidez, é o que me dá beleza da cerâmica, tá? Em contrapartida, aqui na minha seta para a direita, as partículas, elas me dão resistência, que também é importante, porém elas diminuem a minha translucidez, porque lembra da minha analogia da água com cascalho? Você imagina se eu tenho um recipiente com água com 20 cascalhos e um recipiente que eu tenho água com 120 cascalhos. A água que está com a maior quantidade de cristais, que na nossa analogia é o cascalho, ela fica menos translúcida, ela vai ficar da cor do cascalho. Então, ela é mais resistente, porque ela tem mais cristal, porém, ela é menos bonita, vamos dizer assim, porque ela tem menos vidro, menos sílica, menos matriz vítrea, tá? Então, a gente tem um balanço. No final da aula, eu vou perguntar para vocês, e aí, como é que a gente vai escolher a nossa cerâmica? A gente vai ter que botar na balança isso aí. Se o caso eu quero muita estética, eu preciso de pouca resistência, ou se eu preciso de muita resistência e menos estética, ou se eu tenho um meio termo, tá? Então, quais são as características das cerâmicas de um modo geral, das cerâmicas na odontologia? A gente tem translucidez, e essa translucidez não é dada só pela cerâmica, pelo substrato também. Porque se eu falei para vocês desde o início que ela tem uma matriz vítrea, que parece vidro, que é bonita, que deixa a luz passar, eu vou depender também da cor do meu substrato, tá? Então, se eu tenho um substrato escurecido e eu boto uma cerâmica translúcida, a cor desse substrato aparece, e talvez essa não seja a melhor opção para esse caso, tá? Mas que é importante para a gente, é bom para a estética. Então, a cerâmica tem translucidez, ela tem fluorescência, ela tem estabilidade de cor. Lembra que eu falei para vocês que nos anos 60, quando nós tínhamos as metalocerâmicas, as pessoas... Desculpa. A gente usava também muito coroas de cerômero, que eram resinas um pouco modificadas, feitas laboratorialmente, e um dos problemas era a alteração de cor ao longo do tempo em área estética. Na cerâmica a gente já não tem esse problema, porque é um material com uma excelente estabilidade de cor. Uma lisura superficial, com polimento, maquiagem inglesa, a gente consegue uma lisura ótima. O coeficiente de expansão térmica é próximo da estrutura dentária, que também é bom, tá? Toda vez que a gente está botando um material em cima de uma superfície natural, no caso o dente, quanto mais as propriedades dele for parecida com a do dente, no caso, melhor é, porque menos alteração nós teremos, tá? A compatibilidade biológica, resistência à abrasão e a resistência à compressão. Então, falar, Juliana, a cerâmica é fantástica, você só falou coisa boa da cerâmica até agora. Pois é, mas ela também tem coisas que não são tão boas, né? A gente tem uma baixa resistência à flexão, isso vai mudar de acordo com a cerâmica, porque conforme as cerâmicas foram surgindo, a indústria, a indústria de materiais odontológicos foi incrementando partículas diferentes nessas cerâmicas e aumentando a flexão e ganhando outras características, tá? Mas a cerâmica, no seu estado mais puro, é um material com baixa resistência à flexão, tá? O custo é elevado,
é maior do que uma coroa de metal, por exemplo, uma restauração parcial de metal. Baixa tenacidade à fratura, o que isso quer dizer? Que ela permite propagação de trinca. E aí, quando a gente tem uma propagação de trinca, a chance de fratura é maior, tá? Tem artifícios para diminuir essa propagação de trinca? Tem, a gente vai falar mais para frente. Mas o material, por si só, ele tem essa característica, tá? E ele tem uma alta rigidez, tem um modo de elasticidade alto também. Tá? E esse material, como eu falei para vocês, que tem uma gama imensa de cerâmicas, essas cerâmicas elas podem ser classificadas de 3 formas. Quanto à composição e o tipo, quanto à técnica de processamento, se ela foi usinada, se ela foi estratificada, se ela foi injetada, a gente vai explicar cada uma delas. E quanto ao tipo de cimentação, se elas são sensíveis ou não ao ataque ácido, tá bom? A gente vai falar de cada um deles. Então, quanto à composição. Quanto à composição, as cerâmicas podem ser divididas basicamente em 3 colunas, tá? A primeira aqui, as cerâmicas vítreas, que incluem as feldspáticas reforçadas por alúmina, os vidros ceramizados, que incluem leucita de silicato de lítio reforçado por zircônia. A coluna intermediária, que é alúmina infiltrada por vidro, tá? Que pode ser o componente principal de filtração, pode ser alúmina, zircônia ou espinel, a gente vai falar de cada uma. E as cerâmicas policristalinas, que têm alto conteúdo de alúmina e zircônia, tá? A gente vai falar de cada uma delas. Então, em relação às cerâmicas vítreas, vamos começar pelas feldspáticas, tá? Elas são obtidas a partir do caolín, feldspato de potássio e o quartzo, tá? Que é a sílica. Toda vez que eu falar de sílica, vocês vão pensar na matriz vítrea. Lembra na minha analogia na água, né? Na água do recipiente. Ela tem alta predominância da fase vítrea. Então, pensem comigo. Lembra do recipiente da água com cascalho? Se eu tenho muita água e pouco cascalho, eu tenho mais fase vítrea. Se eu tenho mais fase vítrea, essas cerâmicas são mais translúcidas ou menos? Mais. Exatamente, perfeito. Elas são mais translúcidas. Se elas são mais translúcidas, elas são mais estéticas. Então, são indicadas principalmente para casos anteriores, onde a estética é altamente envolvida, tá? Elas têm uma alta dureza superficial e um alto modo de elasticidade também. A resistência e flexão dessas cerâmicas variam de 70 megapascal a 120 megapascal. São frágeis? São. E aí a gente vai abrir um parênteses aqui. Juliana, tudo bem, você está me dizendo que a resistência de flexão é de 70 a 120. Isso é muito pouco. Isso é bom ou ruim? Isso dá para usar num dente ou não? E aí a gente precisa entender qual é a resistência de flexão do que a gente está substituindo. A gente está substituindo esmalte e dentina. Qual é mais ou menos a resistência flexural do esmalte da dentina? Um 60 e outro 80, mais ou menos. Então, eu vou botar 70 ou 120 megapascais para ocluir contra uma estrutura que tem mais ou menos 80 megapascais. Então, isso é só para mostrar para vocês que essa cerâmica funciona. Mas para ela funcionar, a gente tem que respeitar as recomendações do fabricante quanto à espessura de cerâmica, cimentação e não exceder as indicações dessa cerâmica, tá? E aí, Juliana, mas uma cerâmica tem uma variação tão grande de 70 megapascais para 120, será que isso é bom? Isso acontece por causa da forma de apresentação dessas cerâmicas, tá? A de 70 megapascal é na forma original, como ela surgiu para odontologia, é pó e líquido. Lá no método de processamento, né, que a gente vai falar para vocês, que é no finalzinho da aula, tem um videozinho mostrando para vocês como é que é feita originalmente a cerâmica feldspática. É pincel, pó e líquido e um técnico aplicando a cerâmica. Ele pega o pó, o líquido, com um corante de uma certa cor, aplica lá em cima do nosso troquel e aí pega outro e vai construindo a restauração dessa maneira. 120 megapascais é a resistência da cerâmica em bloco. Vocês estão vendo essa foto aqui embaixo? Existem blocos de cerâmica feldspáticas. É para um outro tipo de confecção. As cerâmicas feldspáticas feitas em blocos, elas são utilizadas de forma usinada. Como é isso? Eu pego esse bloco de cerâmica,
boto numa fresadora e eu tenho brocas que vão cortando e vão confeccionar por subtração, vão tirando o material dessa cerâmica e vão me confeccionar uma restauração indireta. Como esses blocos são feitos sob pressão, a vácuo, eles embutem menos bolha, eles têm menos erros intrínsecos do material. Então, a gente consegue uma resistência maior, tá? Por isso que a gente tem dois valores tão diferentes aqui de resistência flexural. Elas são frágeis? São. Se você pegar um bloquinho desse de feldspática e deixar cair no chão, ela vai quebrar um laminado. Ou se você for, na hora de cimentar, ela não estiver bem apoiada, não estiver bem adaptada e você apertar, ela também vai quebrar. Mas depois de cimentada, a gente fazendo uma cimentação adesiva ideal, depois de cimentada, ela ganha força, essa resistência flexural, né, unidirecional, ela aumenta. Então, é como se fosse uma cerâmica de piso no chão. Um piso que você vai colocar. Se você pegar uma lajota de piso e der um soco com ele sem estar cimentado, ele vai quebrar. Depois que ele está cimentado, assentado no chão, você pode botar uma mesa de madeira de não sei quantos quilos em cima que ele não vai quebrar, tá? Então, é mais ou menos a mesma analogia, tá? Baixa tenacidade a fratura e ela pode ser estratificada ou usinada no caso dos blocos. Então, aqui tem o exemplo de estratificação, que a gente vai falar lá na frente de novo, tá vendo? Aqui tem o modelo com preparos para facetas, para lentes, e o técnico vai botando várias camadas de cerâmica que vem em pó e num líquido, vai pintando, como se estivesse pintando, vai confeccionando artisticamente o nosso dente, tá? Em várias camadas. Então, ele vai confeccionando e leva ao forno, queima... Desculpa, passei mais. Leva ao forno, queima, tira, bota mais uma camada, leva ao forno, queima, tira. E aí, a gente tem nosso projeto final. Se vocês olharem aqui, olha a translucidez da cerâmica. Essa parte toda de textura, essa parte de estética, de formato, foi graças ao técnico, né? Mas a translucidez é inerente do material, tá? Então, a gente vê o conjunto delas aqui, vê a transparência, dá para ver o fundo através dela, a finura que a gente consegue confeccionar essas restaurações. E depois de cimentada, a gente consegue ver aqui, olha a transparência, né? Como é beleza, como esse material ele mimetiza com o resto dos dentes. Se você pegar os dentes de trás que não tem esse tipo de restauração, eles se misturam, eles se confundem, porque a cerâmica feldspática tem ótimas propriedades óticas, né? Ótimas propriedades óticas, tá bom? Então tá. Aí vieram as feldspáticas reforçadas por alúmina. É o mesmo pozinho, é o mesmo pó líquido, a mesma técnica de aplicação, só que incluíram óxido de alumínio para tentar dar um reforço na fase cristalina. Isso provocou o quê? Uma diminuição de propagação de trincas e aumentou um pouco a resistência à flexão. Porém, eu botei óxido de alumínio, que é uma pastilha, é um cristal que é um pouco mais opaco. Isso fez com que a minha cerâmica ficasse um pouco mais opaca. E a cerâmica mais opaca, eu perco a beleza, eu perco um pouco da translucidez, tá certo? Em relação à diminuição de propagação de trincas, eu não expliquei isso no início, vou explicar agora, porque, como eu falei, todas as cerâmicas propagam trincas. Funciona da seguinte maneira. É como se... Vou eu para as minhas analogias, porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. É como se eu tivesse... Uma vez eu vi até o professor Rafael Andreolo usando esse exemplo, vou roubar dele aqui, tá? Uma sala de aula, com o professor numa ponta e um monte de cadeira no meio. E a cadeira são as partículas, tá? São os cristais que estão na cerâmica. E aí, eu falo assim para vocês, olha, alunos, vocês vão ter que arrumar esses cristais de maneira que não me deixe, eu sou a trinca, eu vou propagar a trinca, que não me deixe chegar do outro lado da sala. Então, se eu tiver mais cristais, ou seja, mais obstáculos para eu chegar até o outro lado da sala, vai ser mais difícil a propagação de trinca e essa trinca chegar ao final e ocasionar uma fratura real. Se eu tiver menos, mais fácil essa minha propagação de trinca. Então, quando eu adiciono cristal na minha fase vítrea, naquela minha matriz, eu estou diminuindo a minha propagação de trinca, tá? Só que não é só a quantidade, o formato desses cristais também influencia na propagação de trinca. Então, se eu tenho cristais pequenininhos, redondinhos, a minha inibição de propagação de trinca é uma. Se eu tenho cristais mais alongados, maiores, eu tenho outra.
tá? E é por isso, através desse formato, que eles botam e tiram cristais, eles que eu digo a indústria de materiais, botam e tiram cristais dessa matriz vítrea e vão classificando as cerâmicas e vão surgindo cerâmicas diferentes, tá? Entendido até aqui? Sim. Então tá, qualquer dúvida parem. Então, olha, eu já falei, ele aumenta significativamente a opacidade, ou seja, diminui a translucidez, então traz um comprometimento estético para esse pó de cerâmica, tá? Ele não possui resistência mecânica suficiente para suportar forças mastigatórias, mas igual a outra cerâmica feldspática, e essa é utilizada unicamente na técnica de estratificação. A gente não tem bloco de cerâmica para esse tipo de porcelana odontológica, tá bom? Então, se eu for comparar a feldspática pura e a feldspática reforçada por alúmina em relação às indicações, ambas são indicadas para inlay. Onlay a gente bota por alúmina, porque quando fala de onlay, geralmente a gente tem proteção de cúspide, a gente precisa de um pouco mais de retenção, e como eu acrescentei cristal e deixei essa minha cerâmica um pouco mais resistente. Para laminados e para fazer como é que fala? Desculpa, a parte de superestrutura, ou seja, eu tenho uma infraestrutura de metal e eu vou aplicar por cima uma cerâmica feldspática, ou eu tenho uma cerâmica mais resistente como com uma infraestrutura e vou aplicar essa cerâmica feldspática que é mais bonita na parte de cima, tá certo? Quando a gente começa a falar de blocos CAD/CAM, como eu mostrei para vocês ali, é um bloquinho de feldspática que aumenta a resistência, a gente começa a conseguir usar essas cerâmicas para coroas também, tá? Aqui elas não estão indicadas porque a gente está falando da forma estratificada. Mas quando a gente começa a usar ela em blocos, como essa resistência aumenta, a gente consegue usar esse material para confeccionar coroas e restaurações parciais também, tá bom? Tá? O próximo grupo de cerâmica são os vidroceramizados. É um subgrupo, né? O que eles fizeram? Eles queriam resistência para poder usar de uma maneira mais abrangente, né, esse tipo de cerâmica. Então, o objetivo com esses vidros ceramizados era botar um grande número de cristais pequenos, distribuídos de maneira uniforme no meio da nossa fase vítrea. Então, na analogia da água com cascalho, é como se eu botasse bastante quantidade de cascalho, todos no mesmo formato, pequenos, distribuídos uniformemente, aumentando a resistência e diminuindo a propagação de trinca dessas cerâmicas, tá certo? E aí surgiram, primeiramente, a leucita, não é uma cerâmica de leucita, é uma cerâmica feldspática reforçada por leucita. Então, a gente tem cristais de leucita agora na composição, tá? O que acontece? Existe uma diferença do coeficiente de expansão térmica linear da leucita, que faz um estresse compressivo entre essas partículas e melhora a resistência à trinca, ou seja, torna a restauração menos frágil. Então, se a gente for ver, a resistência flexural dessa cerâmica é um pouco maior do que a outra. Vai de 97 a 180 megapascal, tá? Ela continua com uma estética muito legal, ela tem boa translucidez, ela tem um índice de refração bem próximo da matriz vítrea de uma feldspática pura, tá? É um material que também mimetiza super bem na boca com os dentes que já estão ali. Então, quando a gente precisa de um pouquinho mais de resistência e de estética, esse material também funciona super bem. Eles só existem de duas formas, ou em pastilha ou em bloco. Em pastilha é a técnica prensada, também vou mostrar para vocês no final, mais para o final da aula, tá? Que é injeção e pressão. Só para adiantar, a gente moldou o nosso trabalho e mandou para o laboratório. O técnico vai confeccionar em cera, vai encerar essa nossa coroa, por exemplo, aqui da foto, vai encerar a nossa coroa, e essa coroa vai no forno, entra no refratário, ela vai no forno a altas temperaturas. A cera derrete e depois, com altas temperaturas e pressão, essa pastilha aqui da cerâmica ela é derretida e ela vai ocupar o lugar onde estava essa cera e confeccionar a nossa coroa. Ou a técnica usinada, que é da mesma forma que eu falei para vocês da feldspática em bloco, tá? Que é o Empress CAD.
Além dessa, temos outro vidro ceramizado, é o de silicato de lítio. Se vocês observarem, eu estou indo numa ordem de aumento de resistência flexural, tá? Então, o que acontece? Na nossa analogia do início, eu estou cada vez botando mais cristais ou cristais diferentes, de formatos diferentes, em disposições diferentes, para eu conseguir aumentar a minha resistência, tentando não perder a minha beleza, a minha translucidez, a parte bonita da cerâmica, tá bom? Então, aqui é o de silicato de lítio. O que acontece com esse tipo de cerâmica? A gente tem um reforço ainda maior da fase vítrea com cristais de silicato de lítio. Lembra que eu falei para vocês lá no iníciozinho da aula que a minha analogia, eu tenho a água com cascalho. Se o cascalho for amarelo, vai ser minha cerâmica amarela. Se o cascalho for azul de bolinha verde, vai ser cerâmica azul de bolinha verde. Então, vocês viram que a cerâmica anterior eu reforcei por leucita, então chama de cerâmica de leucita. Esse aqui, eu reforcei a minha cerâmica feldspática com o quê? Com cristais de silicato de lítio. Então, qual é o nome dessa cerâmica? É uma cerâmica de silicato de lítio, tá? O nome comercial mais conhecido dessa aqui é o IMEX, da Ivoclar, mas nós já temos outras similares, tem a Roseta da Talmax, temos outros materiais, mas todas são de silicato de lítio, tá? Então, a gente tem o reforço da fase vítrea com esses cristais de silicato de lítio, que giram em torno de 0,5 a 5 milímetros, tá? Ele é mais denso e menor do que a leucita e pode ser incorporado em concentrações de 70%. Então, por ele ser mais denso e menor, eu consigo botar maior quantidade de cristais. Então, na nossa analogia, eu estou botando mais cascalho de silicato de lítio naquela minha matriz, tá? Com isso, eu aumento a minha resistência flexural de 300 a 400 megapascais. A gente ainda continua com uma boa estética, ainda tem uma translucidez, ainda tem uma estética, mas às vezes, para a gente chegar ao máximo, chegar ao mais parecido, por exemplo, com a feldspática, a gente precisa maquiar, a gente precisa pintar essa estrutura, dependendo do quanto de estética depende. Se for um dente de um paciente mais velho, isso é menos crítico. Agora, num dente de um paciente novo, com mamelos aparecendo, com uma borda incisal muito translúcida, isso começa a se tornar mais necessário, tá? Ela existe em duas técnicas, exatamente igual a que eu falei antes, que era a leucita, tá? Que é a forma injetada, que é a mesma coisa, a pastilha, que vai injeção... É uma método da cera perdida com injeção e pressão, ou em bloco também, para serem usinadas, tá? E olha aqui, uma foto de microscopia comparando a leucita com o silicato de lítio. Nessa primeira foto aqui, essa parte cinza sem nada seria a nossa matriz vítrea, a nossa água da analogia, tá bom? E essas bolinhas aqui são os cristais de leucita, então seria o nosso cascalho. Olha a diferença para o silicato de lítio. A gente aqui vê pouco a matriz vítrea e vê muito o quê? Cristal. E se vocês olharem a diferença, o cristal do silicato de lítio ele é mais alongado, ele é mais comprido. Então, por exemplo, naquela nossa analogia, na minha outra analogia de vocês querem pedir que eu atravesse a sala, em vez de botar uma cadeira, vocês vão botar uma mesa mais comprida. Então, para eu contornar esse obstáculo e chegar do outro lado para continuar propagando a minha trinca é mais difícil. Por isso que ela é mais resistente, tá? Eu acho que essa foto aqui de microscopia dá para dar uma boa elucidada. Vocês conseguiram visualizar isso nessas fotos? Professora. Desculpa, picotou meu áudio. Conseguiu ou não? Quer que eu explique de novo essa parte? Não, tá tudo certo. Consegui Então sim. tá. Então vamos seguindo, porque tem mais cerâmica para botar na cabeça de vocês, tá? Então, feito isso, além do silicato de lítio, surgiu o silicato de lítio reforçado por zircônia. Grosseiramente falando, as indicações clínicas, a parte clínica, é muito parecida com o de silicato de lítio. Então, quando vocês pensarem em silicato de lítio reforçado por zircônia, eu quero que vocês pensem no de silicato, tá? No IMEX, porque é bem parecido. E aí, aqui, como é um material mais novo, a gente pegou um artigo e botou aqui para vocês verem que eles estão sendo testados e estão funcionando bem, tá? E aí, qual a diferença dele para o anterior que eu falei? Ele tem uma microestrutura dual, ou seja, ele tem cristais de metasilicato de lítio e o cristal e tem as partículas de zircônia, que vão ocupar mais ou menos 10% do peso. Então, se vocês forem pensar na nossa analogia de novo, eu estou botando mais cascalho, mais cristal. Então, eu estou aumentando a minha resistência flexural, tá certo?
ele consegue formar uma mistura homogênea com cristais muito finos e com uma quantidade maior de cristais. E aí a nossa resistência à fricção chega a 420, de 420 a 500 megapascais. Se vocês forem pensar na cerâmica que eu falei lá no início, a primeira feldspática, a estratificada, chegava a 80 megapascais. Olha como a gente consegue aumentar a resistência de uma cerâmica, mudando um pouquinho a sua composição, mudando a fase vítreo ou a fase cristalina, gente. A fase cristalina, que são os cristais. Consequentemente, a gente diminui a quantidade de parte vítrea também. Ok, mas o que a gente está mudando são os cristais. Forma, posição, composição desses cristais. A gente está mudando as características das cerâmicas. Por isso que eu falei para vocês lá no início que quem vai me determinar o que é cerâmica é a fase cristalina dela, tá bom? Ela ainda apresenta uma boa estética e ela só existe em bloco. Ou seja, ela só existe aqui, ó, para ser utilizada por CAD-CAM. A gente fala CAD-CAM, vocês sabem o que é CAD-CAM? Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouvimos, sim. Já? CAD-CAM é uma sigla, para quem não sabe ou não ouviu, CAD-CAM é uma sigla que vem da engenharia, nem é originalmente odontológica, é Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. É tipo assim, desenho auxiliado por computador e manufatura auxiliada por computador, né? Então é tudo feito tridimensionalmente num computador. As informações, o que acontece? Você escaneia ou a boca do paciente, o dente. Tem um videozinho no final mostrando também para vocês. Ou a boca do paciente, o dente, ou o modelo. Isso vai para o computador. Faz todo o desenho da restauração no computador. Aquilo que eu mostrei no caso clínico para vocês do técnico fazendo artesanalmente, ele faz isso, só que agora é na tela do computador. E no final, ele manda fresar. Ele pega esse bloco aqui, vem fresas, né, brocas presas na fresadora, e eles vão desgastando esse bloco, formando uma restauração direta, uma coroa, uma restauração parcial, dependendo do que a gente mandou. E aí ninguém vai me perguntar da cor desse aqui, não, porque esse aqui tem cor de dente, e esse laranja aqui, transparente. Na verdade, o que que acontece? Esses materiais, quando a gente chega a essas resistências de 360, 400 megapascais, são materiais que já são muito duros para serem usinados. A broca chora, a gente gasta muita broca para cortar eles. Então, na verdade, eles vêm o que a gente chama pré-cristalizados. O que que é isso? O de silicato também, aquele roxinho que eu mostrei para vocês, que é o IMEX também. O que que acontece? Eles não vêm com a sua resistência flexural no máximo. Eles vêm assim. O Celtra, que é uma outra marca, que é da Dentsply, já vem na cor, mas se for ao forno, a gente tem um ajuste estrutural desses cristais. Esse aqui passa a aparecer da cor que ele é, A1, A2, A3, e chega a resistência flexural final. Então, são materiais que vão na fresadora, que são feitas através de uma... Não é uma impressão, porque a impressão você vai adicionando material, né? Por subtração, por desgaste de bloco, mas depois eles precisam ir ao forno para ter um ajuste estrutural final, para ele chegar na cor final e na resistência flexural final deles, tá bom? E o que acontece com os materiais? Conforme a gente vai aumentando, o que eu falei para vocês? Eu vou aumentando a fase cristalina e eu obrigatoriamente diminuo a fase o quê? A fase, se eu aumentei a cristalina, eu diminui o quê? A fase vítrea, né? A fase bonita da cerâmica. Então, eu de vez em quando começo a ter, dependendo da cor que eu escolher, eu começo a ter cerâmicas um pouco mais opacas. Então, necessitando um pouco mais de caracterização extrínseca, ou seja, de maquiagem, tá bom? Ah, professor, eu vou fazer um dente posterior de um paciente, um 27, de um paciente que tem um 26 extruído, que a gente não consegue ver. Eu posso pegar um bloquinho desse aqui, por exemplo, de Celtra-Duo, que já vem pronto, dar polimento na borracha, passar um glaze e cimentar. Posso, sem problema. Mas se eu quiser chegar na resistência final e deixar mais bonito, eu vou ao forno para ele aumentar a resistência flexural dele e faço uma maquiagem, tá bom? Tudo caminhando até aqui? Vocês me escutam? Sim, professora. Então tá. Vamos lá. Gente, eu fico perguntando porque é desesperador aqui, tá? A gente fica dando aula, parece que a gente tá dando aula só por computador, por isso que eu fico chamando vocês aqui, tá?
Então, se a gente for comparar os vidros ceramizados, a gente falou da leucita, do silicato de lítio, do silicato de lítio com um acréscimo de partículas de zircônio, tá? Lembra que eu falei? A gente botou na ordem, a aula está na ordem de aumento de resistência flexural, aumento de incremento, aumento de cristais, aumento daquele meu cascalho na analogia, tá? Então, a gente pode confeccionar praticamente todos os tipos de materiais. Com a leucita eu faço inlay, onlay, coroa anterior, coroa posterior, prótese parcial fixa, só anterior, na verdade até segundo pré, mas até segundo pré eu particularmente ainda acho arriscado. A leucita não tem resistência flexural para segurar esse tipo de trabalho, tá? E laminados. Quando a gente vem para silicato de lítio e o silicato de lítio, aí sim a gente consegue chegar até uma prótese parcial fixa, né? A nossa famosa ponte fixa, até mais ou menos segundo pré-molar. E são indicados para praticamente todos os trabalhos. Fala, ué, Juliana, o silicato de lítio com zircônia não está indicado para laminados. Por quê? Porque eu tenho mais cristais de silicato e ainda tenho cristal de zircônia, que vocês vão ver, as partículas de zircônia que vocês vão ver, que são muito opacas. Então, é uma cerâmica que começa a perder, aqui eu já começo a perder um pouco da beleza dessa cerâmica. E quando a gente está falando de laminado, são estruturas ultra finas, que normalmente a estética é muito envolvida, tá? Então, continuamos. Fechamos os vidros ceramizados. Quando a gente fechou os vidros, a gente fechou aquele primeiro grupo de cerâmicas divididas por composição, que são as cerâmicas vítreas, que tem vidro. E a gente passa para as cerâmicas que são aluminizadas e infiltradas por vidro, tá? Ela tem uma fase cristalina, lembra? Cristalina, cristal. Cristal é a parte que me dá resistência, tá? Dióxido de alumínio. Uma fase vítrea, aquela matriz, aquela água que eu falei para vocês, ela é óxido de lantânio, tá? E como é que funciona essa estrutura? O óxido de alumínio parcialmente sinterizado, ele é cheio de porosidades, e essas porosidades são preenchidas por fase vítrea. Então, é diferente daquele esquema que eu tenho um líquido, como eu mostrei na aula, um líquido cheio de cascalho. É o contrário. Agora eu tenho os meus cascalhos, os meus cristais com porosidades, e essas porosidades são preenchidas por fase vítrea, tá? Pela minha matriz vítrea, que no caso é o óxido lantânio. Tá? Elas são utilizadas numa técnica de infiltração e pressão, que eu vou mostrar lá embaixo para vocês também no final da aula. E aí a gente confecciona uma infraestrutura que tem a fase cristalina e a fase vítrea. Depois a gente é obrigado a botar uma cerâmica de cobertura, por exemplo, uma feldspática em cima. Porque como ela tem essa característica, são cerâmicas muito opacas. Então eu preciso estratificar, eu preciso de uma cerâmica de cobertura para conseguir chegar na estética adequada, tá bom? E elas podem ser divididas de acordo com o reforço que foi feito na fase cristalina. Se eu usei alúmina, zircônia, ela pode ser dividida, desculpa, em alúmina, zircônia ou espinel. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma rapidamente. A alúmina, como o nome diz, é só alúmina, de 70% a 85%, com uma resistência flexural que chega a 600 megapascais, tá? Ela tem pouca translucidez, porque, como eu estou explicando desde o início, eu não tenho aquela parte vítrea espalhada, não tenho uma matriz vítrea. Essa matriz vítrea está cobrindo os poros do material, tá? Se ela for de zircônia, ela vai ter partículas de alúmina e zircônia. A minha resistência flexural aumenta um pouquinho mais, e aí ela começa a ficar parecida a ligas metálicas. É como se fosse um metal branco, tá? Eu quase não tenho, ou chego a não ter, aquela matriz vítrea. Eu só tenho cascalho, 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 tá bom? E o espinel, que ela tem alúmina e óxido de magnésio. Ela tem uma resistência flexural um pouquinho menor do que as outras, consequentemente eu tenho maior translucidez e eu consigo usar para áreas de estética, tá bom? Esse material, o Inceram, foi muito usado há um tempo atrás, mas de uns anos para cá eles estavam com problema na Anvisa para entrar no Brasil, tá? Então os laboratórios que ainda tinham ainda não aplicavam, mas o pessoal não estava conseguindo comprar material novo. Então, ele foi, e com a evolução da zircônia que eu vou mostrar para vocês aqui, eles começaram a cair em desuso, tá? Então, indicação deles: alúmina, coroa anterior, coroa posterior, prótese parcial fixa anterior. A em zircônia, que lembra que eu falei que é a mais opaca, que tem a maior resistência, a gente indica até para prótese parcial fixa posterior.
E a espinel, que é aquela com menos resistência, que é mais translúcida, mais bonitinha, a gente usa para inlay, olei e coroa anterior, tá? Lembrando que quando a gente usa alumínio ou zircônia, a gente precisa de uma cerâmica de cobertura. Eu preciso botar alguma coisa em cima para que fique esteticamente aceitável, tá? E as cerâmicas policristalinas, o nome já diz. Policristalinas, eu tenho muito cristal e não tenho quase fase vítrea ou chego a não ter fase vítrea. Vocês lembram da foto que eu mostrei, da microscopia que eu mostrei ali em cima para vocês, da leucita e do silicato de lítio, que tinha matriz vítrea? Olha aqui, olha os cristais aqui de zircônia, todos grudadinhos. Vocês conseguem ter essa ideia vendo essa foto aqui? Vocês conseguem enxergar que eu não tenho matriz vítrea? Naquela analogia, desde o início, eu não tenho a água, como se eu só tivesse o cascalho. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Não? Sim. Sim, professora. Então, a gente consegue enxergar isso aqui. A gente não tem matriz vítrea, a gente tem cristal junto de cristal. Isso me dá uma resistência flexural muito grande, mas em contrapartida me tira muito a parte estética, a translucidez. Tá bom? Então, vamos falar de cada uma delas ali do exemplo. A alúmina tem 99,5% de alúmina, densamente compactada, ou seja, os cristais estão todos juntos, tá? E fase vítrea praticamente ausente, quase nenhuma. Eu consigo ter uma resistência à flexão que chega a 700 megapascais, já estou começando a ficar próximo do metal de novo. Alta opacidade, eu não tenho vidro, eu não tenho a parte bonita da cerâmica, tá? E, consequentemente, eu tenho dificuldade de adesão às estruturas dentárias. Professora, por que você está falando isso? Porque o que acontece? Como é que a gente faz adesão? Não é com cimento resinoso? A gente não tem todo aquele protocolo de condicionamento ácido, um agente de ligação como silano, adesivo, tudo isso. O que acontece? Quando a gente faz um ataque ácido numa restauração, a gente está mexendo na parte vítrea dela, na parte bonita, no vidro. Eu estou removendo o vidro, criando micro-retenções na cerâmica para permitir que ela se ligue com o nosso cimento resinoso e o cimento resinoso com o dente, consequentemente. Como aqui eu não tenho matriz vítrea, ela é mínima ou ausente, eu consigo condicionar alguma coisa? Quando eu boto ácido numa cerâmica que tem a parte vítrea, eu consigo remover um pouco daquela parte vítrea para conseguir minha adesão. Quando eu não tenho ela, eu só tenho cristal. É como se estivesse botando ácido em cima de cristal. Nada acontece. Então, são cerâmicas que não são condicionáveis. Então, eu não posso deixar de pensar como que eu vou cimentar a minha restauração. O que eu preciso? Se eu não vou cimentar, será que eu preciso de um preparo um pouco mais retentivo para me ajudar a segurar? Será que eu tenho alguma estratégia que eu posso fazer nessas cerâmicas para torná-las condicionáveis e conseguir usar um sistema adesivo? A gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Mas é isso que a gente tem que começar a pensar. Por isso que mais importante do que vocês só decorarem, tem tanto de flexão, o cristal é assim, o cristal é comprido, o cristal é de silicato, é vocês entenderem como é que funciona para vocês poderem escolherem. Se não chega na clínica, vocês pegam o meio termo e dizem, me dá de silicato, me dá de silicato. E vocês podiam explorar outros materiais, conseguindo o melhor deles, tá certo? Então, elas são sempre feitas por CAD/CAM, já expliquei para vocês o que é CAD/CAM, ou seja, elas são sempre usinadas. E essas aqui surgiram há um tempo atrás com o nome comercial da Procera, da Nobel Biocare, né? E a central de produção era em Estocolmo. Então, como é que fazia, por exemplo, para um dentista do Brasil confeccionar, usar esse sistema? Ele fazia o preparo, moldava, mandava para um laboratório aqui no Brasil, o laboratório fazia o troquel, escaneava esse troquel e essa informação ia para o computador. Nessa informação, ela ia para o laboratório, para a central de produção em Estocolmo. Lá, eles confeccionavam o troquel um pouquinho maior do que esse, usinavam a alúmina, botavam em cima, ela vai ao forno, diminui de tamanho, ele testa no troquel de verdade e devolvia para o dentista no Brasil. Voltava um Sedex com o dentinho pronto para cimentar. Ela era assim que era feita, tá? Juliana, você falou que eles faziam um troquel maior. Por quê? Eu vou voltar aqui na foto. Vocês imaginem se eu tivesse fase vítrea aqui. Esse material seria maior.
Só que lembra quando eu estava falando para vocês do silicato de lítio, que ele já é um material mais duro, que ele vem pré-cristalizado, ele não vem na forma total, porque é mais difícil de desgastar com broca? Esse material aqui é exatamente a mesma coisa. Ele vem como se estivesse cheio de espaços entre essas partículas. E aí você consegue fresá-los, né? Usiná-los nesse formato, ele sai igual giz. Depois disso, ele vai ao forno para ter o ajuste estrutural final e ele chegar no formato final dele. E nessa brincadeira de um para o outro, a gente tem uma contração de sinterização. Ele diminui de tamanho. É como se eu pegasse isso aqui, para eu juntar as partículas, unir umas nas outras, eu diminuo ele de tamanho. Então, toda vez que eu vou fresar, que eu vou confeccionar uma estrutura dessa, eu tenho que confeccionar ela um pouco maior. E a contração de sinterização gira em torno de 22% até 26%, tá? Juliana, como é que eu vou saber qual é essa contração? Normalmente o fabricante do material me dá. Quando eu compro um bloco de zircônia, ele vem lá, por exemplo, com um código de barra, que na hora que eu vou botar na minha fresadora, que eu vou botar para fresar, eu digo lá, eu boto e o fabricante vai me dizer, olha, esse lote de zircônia vai contrair 25%. Então, quando eu confeccionar a minha peça, ele vai ser confeccionado 25% maior para contrair e quando sair do forno, sai no meu formato final. Tá bom? Tanto para isso que eu dei o exemplo foi a zircônia. A alúmina também é assim. E aqui, olha, eu tenho um videozinho de como é que funcionava o Procera, tá? Então, olha, isso aqui é a central de usinagem lá em Estocolmo. Aqui são os refratários onde vão ser confeccionados os troquéis. Aquele funcionário lá da central recebeu por computador a imagem escaneada. Ele deu informação para o computador dele. Falou, olha, esse material aqui vai ser, por exemplo, a alúmina. E o meu fator de contração durante a sinterização, ela vai diminuir de tamanho de 8%, por exemplo, tá? E aí eles confeccionam um troquel aqui. Eles vão fazer como se fosse a cópia, como se estivessem repetindo o seu troquel de gesso, tá? Eles vão fazer esse já com um aumento necessário, por exemplo, de 8% maior, no exemplo que eu dei, e vão confeccionar um outro troquel do tamanho original, do mesmo tamanho do que você moldou aqui no Brasil, por exemplo, tá? Só que como vai no forno, eles vão adaptar, vão confeccionar nesse troquel maior, vão tirar esse troquel, vão colocar no forno. Quando sair do forno, ela vai ter a contração, vai ter a aproximação desses cristais de dentro da cerâmica. E aí eles vão adaptar no troquel do mesmo tamanho que você fez no Brasil, estando tudo bem, eles vão embalar e vão te enviar de volta. E era assim que há um tempo atrás conseguia-se fazer uma coroa livre de metal. Dá certo? Com esse tipo de material. Tá vendo? É tudo automatizado, é tudo por computador, tá? É tudo CAD/CAM. A gente tem um benefício com isso, porque a gente tira um pouco a mão humana. A gente, às vezes, perde na parte artística, na parte estética, mas a gente ganha em precisão, tá? Só que, ao mesmo tempo que a gente ganha em precisão, a gente precisa entender com que sistema a gente está trabalhando, porque a gente tem que adequar o quê? O nosso preparo. Quando eu mando por um protético, ele adequa o trabalho dele ao meu preparo, ao meu modelo de gesso. Aqui não, aqui é tudo uma máquina que faz. Então, eu tenho que entender como é que essa máquina funciona para adequar o meu preparo, para ele vir o melhor possível, para me permitir que venha uma peça o mais adaptada possível nesse sistema, tá vendo? Olha que legal, gente, é muito bonitinho, né? A produção em série. Ih, desculpa. Mas é isso, está acabando já o videozinho, tá? Só pegar aqui o finalzinho, que eu sem querer passei rápido. Aí, olha só, depois da peça pronta, eles faziam testes, tá? Aí no troquel. E aí eles verificavam no microscópio como é que estava essa peça. Se ela estava bem adaptada, se ela estava da maneira que eles consideravam como padrão. E no final eles embalam. Olha lá. Eles embalam e chegava um Sedexzinho no seu consultório assim para ser cimentado, tá? Bacana, né? Tá? Então, quais são as indicações da cerâmica policristalina, da alúmina, tá? Para coroa anterior, coroa posterior, prótese parcial fixa anterior e posterior, tá?
até primeiro molar. Juliana, por que não inlay em onlay? Por que não laminado? Primeiro, porque ela não tem fase vítrea, lembra? É uma cerâmica que não é condicionável. Um laminado, uma faceta, eu preciso de sistema adesivo, eu preciso que ela fique colada no dente. Então, se eu tenho uma adesão pobre, esse trabalho começa a ficar crítico. E, além disso, como tem muito cristal, ela fica o quê? Muito opaca. Se ela fica opaca, ela perde beleza. Se ela perde beleza, começa a ficar complicado para a gente indicar para fazer um laminado anterior, tá certo? Em relação à zircônia, o pensamento é muito semelhante ao da Lumina, tá? Ele tem uma zircônia tetragonal estabilizada por ítrio. O que é uma zircônia tetragonal? Tetragonal é o formato do cristal da zircônia, tá? Estabilizada por ítrio. O ítrio ajuda a não propagar a trinca, tá? Ela é compactada e sinterizada. Ela chega, olha a minha resistência, vai de 900 a 1.200 megapascais de resistência, tá? Tem alta tenacidade à fratura, é bem mais difícil se propagar uma trinca dentro desse material, mas eu tenho dificuldade de adesão à estrutura dentária, como eu já expliquei para vocês. Desculpa, tá dando um golinho de água. Como eu já expliquei para vocês, né? Elas não são condicionáveis, então eu tenho uma adesão pobre nesse material. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns recursos que são feitos para aumentar essa adesão. Já viu-se em trabalhos que essa adesão realmente melhora e a gente consegue colar, consegue com que o cimento resinoso tenha alguma adesão a ela. O problema é a longevidade desse trabalho. A gente não tem estudos com acompanhamentos longitudinais de 10 a de 12 anos para ver como é que isso vai se comportar ao longo dos anos, mas está caminhando para isso, tá? Então, ela só é fresada também, do mesmo jeito que a Lumina, ou seja, ela é usinada, na verdade, né? Ela é feita sempre pela técnica CAD/CAM, no sistema de computador, e mandando para uma fresadora, tá? Ela necessita de caracterização extrínseca de maquiagem ou de uma cerâmica de cobertura. Antigamente, essas zircônias serviam só para infraestrutura. Aquele lá que eu mostrei do Procera para vocês também, eles confeccionavam a infraestrutura em zircônia, a parte de dentro. E aí, quando chegava no Brasil, o técnico do Brasil estratificava, botava uma cerâmica de cobertura, uma cerâmica bonita para recobrir ela. E aqui a zircônia também. Porém, volto a dizer, com o mercado odontológico, né, crescendo, inovando com a tecnologia, hoje em dia já se consegue fazer uma coroa monolítica de zircônia. O que é uma coroa monolítica? Ela toda de zircônia, como se fosse uma coroazinha toda de Max ou de feldspática. Ela já vem pré-colorida, né? Ela já vem pré-colorizada, tanto faz, nas cores, por exemplo, da escala Vita. E ela aparece nesse formato branquinho, mas do lado vai ter a cor A1, A2, A3. E aí você vai fresar ela nesse estágio, né, pré-sinterizado, que parece um giz, vai ao forno para ela ter esse ajuste estrutural que falta, ou seja, ela vai contrair para o tamanho e quando ela sai do forno, ela já sai na cor final. E aí você pode maquiar também, você pode pintar para ficar mais bonita. Com isso, a gente já está conseguindo fazer coroa monolítica com esse material, que antes era usado só para infraestrutura, tá bom? E assim, essa parte é bem conceitual, mas eu preciso deixar isso claro para explicar no final para vocês que o ajuste da zircônia em boca ainda é complicado, tá? Por quê? Ela possui 3 fases cristalinas bem distintas. A fase monoclínica, nossa, saiu errado aqui, moniclínica, é monoclínica, tá bom? O que é? É a zircônia em temperatura ambiente, como ela vem, aquele bloquinho branco ali que eu mostrei para vocês. Ela tem baixa resistência à flexão. Aqui que eu falei para vocês, grande distância dos cristais, os cristais são espalhados, mas isso me permite o quê? Que ela seja fresada, que a broca da fresadora consiga desgastá-la, chegando num produto final que vai ser minha prótese parcial fixa, minha coroa, minha restauração, minha onlay, minha inlay, qualquer que seja a nossa restauração, tá bom? E aqui, ó, como ela tem baixa dureza, ela pode ser usinada, ela pode ser facilmente usinada. E aqui tem uma foto mostrando uma fresagem. Tá vendo esse pó aqui saindo? E parece giz mesmo. Sabe aquele giz de quadro negro de antigamente? Durante a fresagem da zircônia, sai esse pozinho. A fresadora fica toda branca, cheia de pó. Depois tem que limpar até para botar para fresar outro material, tá? E aí você olha que dentão grandão. É porque aqui ele já está sendo confeccionado
22%, 25% maior. Porque quando for ao forno, essas partículas vão se aproximar, vai ter uma contração e ela vai chegar no seu estado final. Tá certo? Então, a primeira fase monoclínica. A segunda fase é a fase tetragonal. Ou seja, quando o forno está a partir de 1170 graus Celsius, os cristais começam a adquirir esse formato tetragonal. E essa mudança já causa uma contração volumétrica aqui, ó, de 19% a 30%. Tá? Esse é o mínimo e o máximo que uma zircônia pode contrair. Mas se você pegar os bloquinhos de zircônia hoje em dia, normalmente a contração gira ali em torno de 22%, 26%. 26% já é muito, 22%, 24%, 25%. Fica aí nesse meio do caminho, tá? Além da fase tetragonal, ela tem a fase cúbica. É quando a zircônia está por períodos mais prolongados no forno. Então, ela chega a 2.370 graus Celsius, tá? Chega nessa temperatura ou fica durante mais tempo no forno numa temperatura mais baixa. E aí, essa estrutura cristalina ela se torna cúbica, tá? E aí, Juliana, por que você me falou de todas essas fases? Porque a zircônia acontece uma coisa muito legal e, ao mesmo tempo, muito perigosa para a gente. Legal porque essa transformação aqui, ó, martensíntica, que chama... Quando sofre, a gente está nessa fase cúbica, e aí você faz uma força em cima da zircônia, você aplica uma força, microtrincas começam a tentar se propagar. E aí essa força faz com que a fase que era tetragonal, aqueles cristais que quando foram ao forno se tornaram tetragonais, voltem para a fase monoclínica, ao redor da trinca. O que é a fase monoclínica? É a fase inicial da zircônia. É como se elas se inchassem, é como se elas estivessem virando Hulk. Elas eram aqueles cristais magrinhos, e aí quando aplica uma força, ela incha, ela cresce. E o que isso faz? Isso faz com que as trincas não se propaguem. A trinca não consegue passar pelo Hulk, não consegue passar por esse cristal inchado da fase monoclínica. Porém, eu não falei para vocês lá no início que é bom estar na fase monoclínica porque é uma fase que tem menos resistência, que é mais fácil de desgastar? Se aconteceu isso na boca e eu pego essa área de fase monoclínica e começo a passar a broca para fazer um ajuste oclusal, por exemplo, eu vou embutir uma falha e essa restauração vai fraturar nesse ponto. Então, é uma faca de dois gumes. Ela é boa porque ela me permite impedir que essa trinca propague. Porém, se ela estiver em boca assim e eu preparar ali em cima, eu estou embutindo um erro no material, podendo vir a causar uma falha. Tá certo? Deu para entender por que eu expliquei as fases da zircônia? Eu sei que é muito conceito, que é muita coisa, mas assim, vocês vão ver isso de novo em outras matérias, e aí quando outro professor lembrar, vocês vão lembrar, a Juliana já falou isso, e isso vai entrando, vocês vão estudar, isso vai entrando, tá bom? E aí, quais são as indicações dessas cerâmicas policristalinas? É a mesma coisa que a lona, coroa anterior, mas para a coroa anterior, normalmente a gente usa ela como uma cerâmica de cobertura. Juliana, mas você falou que ela pode ser feita uma coroa inteira e maquiada também. Pode ser feita? Pode, mas ainda é um pouco mais opaca. Uma região anterior, a exigência estética é muito alta. Ela já fica bonitinha, já fica nas cores da escala Vita, que a gente está acostumado, mas para anterior ainda... A gente ainda fica ali na dúvida se dá para colocar, então normalmente a gente usa com uma cerâmica de cobertura por cima, tá? Coroas posteriores, próteses parciais fixas anteriores e posteriores, no máximo até 6 elementos, que já é uma prótese bastante extensa. E uma coisa muito legal é que a gente começa a usar elas para prótese sobre implante. Eu posso fazer o pilar sobre implante em zircônia ou uma coroa total sobre implante também, tá? Então, agora a gente esgotou a classificação de cerâmica quanto à composição, tá? Agora vamos à segunda classificação das zircônias, é quanto à técnica de processamento, tá? Vai ser mais fácil porque eu já comecei a falar para vocês. Tem a estratificação, que é aquela que tem a parte artística do protético, a infiltração sob pressão, o split cast, que é como se fosse aquela lâmina que eu expliquei para vocês lá em cima, o Inceram. A prensagem, que é aquela da cera perdida, que é injeção e pressão, e a usinagem, que é por método CAD/CAM, que é por desgaste de um bloco
fabricado. Então, vamos ver um pouquinho cada uma delas? Olha aqui, técnica de processamento, a estratificação. Peraí que vai começar. Menino, eu tinha cortado o vídeo, mas não entendo. Aqui. Ele tem diversos pós, diversos pigmentos que ele pode escolher. Por exemplo, ele tem que maquiar um dente que tem uma borda incisal muito translúcida. Ele vai pegar um pigmento blue, um azul e vai pintar naquela região para que quando a luz bata eu tenha a sensação ótica de translucidez, de que está passando. Então ele tem que usar o pigmento azul nessa região. E assim vai, tem pigmentos marrons, brancos, tem vários pós de cerâmica, tá vendo? Depois ele bota o líquido aglutinador, que é o que vai unir, e ele vai colocando sobre o nosso troquel, sobre o nosso preparo, tá? O troquel do modelo. Então, eu sei que os vídeos são um pouquinho longos, mas como eu acredito que vocês não tenham visto isso ainda, eu acho que é interessante para vocês entenderem como é feita. Quando alguém fala assim, uma cerâmica estratificada, você vai lembrar do vídeo que foi lá, pó e líquido, pó e líquido, pó e líquido, e foi confeccionando, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui só para dar uma adiantadazinha. Aqui você até consegue ver uma diferença na cor do pó, tá? E aí existem diversas técnicas de maquiagem, diversas camadas de material que você coloca. E aí cada técnico trabalha com a sua. Olha lá, agora o líquido aglutinador, que vai permitir que esse pó vire uma massa que fique na posição, tá? No dente. Quando ele acha que tá bom, ele leva ao forno, faz uma queima. Isso aí... Alô, vocês estão me ouvindo? Desculpa, é que travou aqui para mim o vídeo. Vocês estão vendo o vídeo? Estamos sim, Pro. Ah, tá. Então, e aí vai ao forno, isso aí dá uma cristalizada, ele desce do forno, ele vai aplicar mais uma camada e assim ele vai confeccionando, olha lá. Ele tá misturando. Vamos chegar na fase que ele aplica. E aí depois de misturado ele vai com o pincel. Olha que legal, dá para ver a diferença de cor, tá vendo? Esse aqui é mais rosado, esse aqui é mais pro ocre, mais pro alaranjado, esse aqui é mais pro amarelo, tá vendo? Então, se você tem um dente com uma cervical, ele vai botar um pigmento, de repente, um pouco mais ocre, um pouco mais amarelo, e aí vai variar do que você quer do seu dente, tá? Deu para ter uma ideia de como é essa técnica estratificada? E aí ele vai pintando e vai botando, igual naquela foto que eu botei do caso clínico para vocês, mostrando várias camadas de diferentes cores. Tá? A técnica de processamento da cerâmica é infiltração por pressão. Então, na verdade, ele faz uma camada... Travou aqui um pouquinho. Tá mudo, professora. Alô, vocês estão ouvindo? Travou tudo aqui para mim. Sim, professora. Travou. E vocês sabem em que momento vocês pararam de ouvir? Porque para mim travou aqui, Vou falar de novo dessa técnica, tá? Então, a infiltração por pressão, ele também vai aplicar a cerâmica. Ficou mudo de Professora, novo. sua voz sumiu de novo. Professora, tá mudo. Estão me Mas tô- ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Vou voltar. Tá travando aqui. A internet tá boa. Mudei aqui um pouquinho. Vamos ver se vai melhorar. Eu vou ter, do mesmo jeito que a outra, uma infraestrutura que foi infiltrada por vidro através de pressão, de injeção. E eu vou precisar também de uma
Aplicação de uma cerâmica de cobertura, porque vocês olha como ela é opaca, mesmo ela indo no forno e chegando na cor final, é uma cor que não dá para botar na boca sozinho. Então, eu vou precisar de uma cerâmica de cobertura, tá? A técnica de processamento que a gente chama de prensada, que baseia na parte de cera perdida. Tem um videozinho também. Ela é usada. Professora sumiu de novo. Professora, tá picotando. Oi? Tá picotando de novo a sua voz. Não tá aparecendo você falando. Não. Deixa eu botar aqui no lugar. Então, vamos ver se melhorou agora. Vocês estão vendo aqui no forno? Aqui dentro de cera, a cera é derretida e depois a pastilha em alta pressão no forno, ela é derretida e por pressão injetada no espaço dessa cerâmica, tá? Então, a gente... Ele está encerando, tá vendo? Tá usando a cera. Passar um pouquinho para frente. Ele encerou, tirou o enceramento dele. Ele está medindo para ver a espessura. Ó, tem 1 milímetro. Aí ele vai tirar o troquelzinho. No caso, ele está fazendo no manequim para mostrar, né? Mas ele tiraria o troquelzinho de gesso. E aí ele está isolando, porque ele vai botar a cera como se fosse um espaçador ali no meio, para que o enceramento em si, a coroa, fique na posição certinha. E aí ele vai selar um pouquinho ali as bordas e vai botar o canal de alimentação, é onde ele vai prender, né? Que é o que vai ficar preso, é onde vai derreter. Gente, isso não vai acontecer, tá? Onde a cera e derreter vai ocupar esse espaço. Mostrando sua adaptação. Está prendendo o canal de alimentação que você fez. Então, isso tudo vai dentro do refratário, como se fosse um gesso. Tá? E quando botar no ela vai derreter, ela vai se e aí depois a altas temperaturas daquela pastilha de cerâmica vai ser, por exemplo, ela vai derreter, vai ocupar muito espaço. Vendo? Ele botou os passadores de cera, botou o enceramento que ele fez inicial para ficar preso. Agora ele vai prender, ele vai cobrir isso aí com um anel, vai encher de refratário para colar, como se fosse um gesso, né? Aqui, esse material refratário, tá? Vai encher e vocês estão conseguindo acompanhar? O vídeo sim, professora. A sua voz está um pouquinho mais Aí baixa. vai no ao microfone agora. forno. Está dando para ouvir. Aí essa cera vai ser eliminada. Quando ela for eliminada, volta e aí a cerâmica derretir vai ser injetada sob pressão, tá? Aqui são as pastilhas, elas vêm de fábrica. Ela é na posição. Olha lá. É isso aí, quando ela derreter, esse pouco espaço e a
tá? Olha aqui. Ju, Olha, eu acho que você e o vídeo ao mesmo tempo, eles não estão escutando. estão me ouvindo? Agora sim. Agora que Agora- eu tava tentando desligar o som que eu tinha deixado para não ligar. Vocês viram aqui atrás? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho mais para frente, porque eu quero que vocês vejam isso aqui, que é o que acho que é aqui. Olha, quando vocês olham aqui, isso aqui, olha, é o que eles inseraram, tá? O que o protético inserou e botou aquele canudinho, que é o canal de alimentação. Aqui em cima estava a pastilha. A altas temperaturas, essa pastilha derrete. E aqui tem como se fosse um pistão, que aperta isso aqui, pressiona, e a cerâmica vem aqui, ó, vai ocupar todo esse espaço da cera. E quando esfriar, vai sair a cerâmica com esse pitoquinho que a gente chama de espru, e esse espru vai ser cortado, tá bom? E aí, deixa eu dar o play aqui para terminar. Ele vai ter a restauração dele pronta, e aí vai fazer acabamento, polimento, glaze, maquiagem e borrachas. Tá? Deu para vocês entenderem mais ou menos como é essa técnica? Deu para visualizar? Vocês me escutam? Sim. Tá. Conseguiram entender, gente? Ou ficou meio mudo, né? Na hora que ligou Ficou o áudio. mudo na hora que tá... Quer que eu passe de novo o vídeo? Ou quer que eu depois eu posso também botar lá no Canvas e eles verem como é que fala? Com calma e depois me perguntar também. Eu Quer acho que que passe de novo o vídeo? essa é uma opção depois. É? Porque aí até passa para as outras turmas também que não ficaram com vídeo. Tá bom então. Beleza. Então, eu vou seguir, tá? Uhum. Então, e a técnica de processamento, que é a parte de CAD/CAM, que foi o que eu expliquei para vocês o que é. Já até tirou o som aqui. Já está sem som. Então, você faz o escaneamento intraoral. Isso aqui é o scanner intraoral, ou intraoral ou do modelo, tanto faz. Escaneia. As imagens 3D vão para a tela, tá? E você consegue mexer no que for necessário. Aqui está só mostrando o escaneamento da unha, só para vocês verem como que escaneia, como é fidedigno a imagem, tá? E ó, ali em cima começa, ele está segurando o modelo, no caso está escaneando o modelo até impresso, né? E aí, você pode fazer isso no modelo ou em boca. Conforme você vai escaneando, ele vai formando a imagem do molde ou da arcada aqui, tridimensionalmente. Você consegue virar, ver. Dependendo do scanner, essa visão já é colorida nas cores originais. Se o scanner for um pouquinho mais antigo e o programa de desenho também, eles podem vir tudo de uma cor, como se fosse o modelo, mesmo se for escaneando da boca, tá? E aqui você consegue ver restaurações, metais aparecendo. Existem várias empresas e vários softwares que fazem isso, tá? Isso aqui é só um exemplo de um deles. E aqui, ó, tem uma restauração, no caso, uma coroa total. Você consegue ver a margem, o afastamento gengival que foi feito. E aí tem várias fases no software. Ele delimita a margem do preparo. Nada mais são do que as fases laboratoriais. O que o protético fazia no laboratório, agora ele faz, só que virtualmente, tá? O dentista pode fazer? Pode. Aqui tem uma parcial, delimita a margem. Aqui seria um implante, isso aqui é o capuz de escaneamento, só para mostrar que dá para escanear um implante também, se for necessário. Tá? E aí ele confecciona uma restauração. E aqui você consegue ajustar, aumentar e diminuir ponto de contato, ajustar contatos proximais, tá? Aqui tem o exemplo de escaneamento de arcada total.
E aí aqui ele está só mostrando que o escaneamento realmente funciona, tá? Vamos para a fase de fresagem. Aqui fazendo escaneamento de boca em tempo real. O vídeo não está acelerado, tá bom, gente? Então, esse é o tempo real de escaneamento. Só para mostrar que não é nada muito complexo. Porque às vezes a gente fala nisso, o aluno acha que é alguma coisa difícil de ser feita, complexo, e não é. E aí, aqui tem o resto do escaneamento da arcada. Bom, vocês conseguiram... Eu vou deixar esses vídeos disponíveis, porque aí vocês olham com calma. Aqui é o registro de mordida, tá? Ele escaneou a arcada do dente preparado, o antagonista e o registro da mordida para correlacionar essas arcadas e conseguir confeccionar uma restauração com contato o mais próximo do real possível, para que a gente tenha menos ajuste em boca. Isso aqui é o tempo corrido. Aquela fase que eu falei que ele está delimitando a margem do preparo. E aí ele vai confeccionar a restauração. A restauração está sendo calculada aqui, em posição. Aqui tem uma restauração. Nesse momento existem várias ferramentas que você pode aumentar, diminuir, rodar a restauração, aumentar uma cúspide, mexer em sulco central, mexer em qualquer outra coisa, em contato proximal, tá? E aí é a fase de desenho, e a gente vai para a fase de manufatura, de fabricação. Ele me dá essa visão aqui da restauração dentro de um bloquinho cerâmico. Você pode escolher a posição do sprue. Sprue é esse canal de alimentação aqui, que faz com que a peça fique presa no bloco. Normalmente as fresadoras me entregam assim e você corta aqui, porque dependendo da cerâmica que você está fresando, se for uma cerâmica muito fina e a fresadora já cortar esse sprue, quando ela cai, mesmo que seja dentro da fresadora, pode fraturar. Então, você consegue escolher a posição. Com tudo pronto, você dá um start aqui, um iniciar. E aí, você bota aquele bloquinho de cerâmica que eu mostrei para vocês dentro de uma fresadora. E, através de brocas, ela vai usinando, ela vai fresando esse bloco. Então, desse bloco todo de cerâmica, ele vai desgastar até confeccionar uma restauração indireta, tá? Dependendo, naquele caso ali que ele mostrou, era uma parcial, mas pode ser uma total. E vocês veem que duas brocas vão trabalhando ao mesmo tempo. Enquanto uma fresa a oclusal, a outra fresa a parte interna e a cervical por fora. E assim ele vai desgastando todo o bloco até ter a nossa coroa final, tá? Aqui dá para ver bem a pontinha da broca desenhando os sulcos, tá? Aqui, lógico, que está em câmera lenta. Dependendo da cerâmica, você pode fazer isso molhado ou a seco. No caso aqui está molhado. Se você estiver fresando uma zircônia, você pode escolher fazer a seco também. E aí ele vai te dar a restauração final. E aí, da mesma forma, é só cortar o sprue que você tem a restauração na mão, tá? Então, quanto ao processamento, vamos fazer um resumo. Em relação à estratificação, que é aquele pozinho colorido, né? O pó de cerâmica com aglutinador, que o técnico vai pintando, ele vai, na verdade não é pintando, ele vai botando incrementos de cerâmica de cores diferentes até chegar na fase final, no formato final. Podem ser feitas com as cerâmicas feldspáticas e as feldspáticas reforçadas por alumínio, tá? A infiltração sob pressão é aluminizada, né? São as cerâmicas aluminizadas, infiltradas por alúmina, por zircônia ou espinel. O espinel é aquele óxido de magnésio que eu expliquei para vocês, tá? As que são obtidas através de prensagem, que é onde o vídeo ficou travando, que no final da aula eu boto o vídeo aqui de novo para explicar de novo para vocês, que é a técnica da cera perdida, que o protético ele vai encerar o formato final da minha restauração, vai botar dentro de um refratário, de um copinho como se fosse o gesso, leva aquilo no forno. Esse material do gesso, do refratário, ele não sofre alteração com a temperatura. A cera é derretida e ela sai por um canal de alimentação. E aquele espaço onde tinha cera vai ser ocupado pela cerâmica. Você bota a pastilha de cerâmica, em altas temperaturas ela vai derreter e sob pressão ela vai ocupar o espaço de onde estava a cera, tá? E nesse caso as cerâmicas utilizadas são a leucita e o de silicato de lítio.
e as que são usinadas, nesse último vídeo que eu mostrei para vocês, por tecnologia CAD/CAM. São as cerâmicas de silicato de lítio, as que são por zircônia ou alúmina, tá? Isso aqui é um resuminho de como a gente classifica as restaurações de acordo com a técnica de processamento, tá? E a última classificação das cerâmicas é quanto à sua resistência ao condicionamento ácido. Eu já expliquei um pouquinho isso para vocês quando eu estava falando lá da zircônia, porque tinha uma observação lá que ela não é condicionável, tá? Elas podem ser de dois tipos, condicionável ou não condicionável. As condicionáveis, elas obrigatoriamente têm o quê? Fase vítrea, tá? Por quê? Porque o ácido fluorídrico, ele ataca a minha fase vítrea, tá? E através desse ataque da fase vítrea, ele cria micro-retenções e cria uma superfície no qual o nosso agente de ligação, o nosso agente, que no caso normalmente é o silano, vai fazer com que essa cerâmica se una ao cimento e o cimento é unido à estrutura do dente. Então, é como se virasse tudo um corpo único, né? Então, em relação às condicionáveis, nós temos as feldspáticas reforçadas por alúmina e todos aqueles vidros ceramizados, aleucito, de silicato de lítio e silicato de lítio reforçado por zircônia, tá? Em relação às não condicionáveis, lembra? As não condicionáveis são aquelas que são policristalinas, que tem muito cristal e pouca fase vítrea. Então, o ácido fluorídrico não tem aonde atacar, tá? E aí pode ser as aluminizadas, né? Ou as que têm alto conteúdo de alumínio ou de zircônia, que foram as últimas cerâmicas que eu mostrei para vocês, tá? Então, as cerâmicas ácido sensíveis, elas têm muita parte vítreas, são condicionadas por ácido fluorídrico a 10%. Isso normalmente tem que ser acompanhado na literatura, porque de vez em quando muda. Há um tempo atrás, saíram os artigos mostrando que o ácido fluorídrico tinha que ser 5%, agora já voltamos ao ácido fluorídrico a 10%, mas fato é que elas são condicionadas por ácido fluorídrico durante um tempo específico, e esse tempo de condicionamento das cerâmicas depende da quantidade de fase vítrea que elas têm, e isso faz sentido. Se eu tenho mais fase vítrea ou menos fase vítrea, o meu tempo de ácido, de condicionamento, de remoção de parte dessa matriz vítrea tem que ser diferente, tá bom? Como eu já expliquei, o ácido fluorídrico ele provoca alterações morfológicas nessa fase vítrea, tá? Ele expõe a sílica, que vai se unir ao silano, que é nosso agente de ligação. Além dele causar uma retenção microestrutural, ele cria porosidade nessa estrutura, microporosidade, ele me dá uma ligação química também, porque a sílica ela vai se unir ao silano, tá? E vai permitir uma união química ao cimento, que por sua vez tem união química e mecânica com o dente também, tá? Então, como eu já falei, ela cria microporosidade, contribuindo para a retenção mecânica. Oi. O que foi? E acho que alguém ligou o microfone sem querer, né? Então vou seguir. Achei que era pergunta, mas acho que alguém ligou o microfone sem querer. Então, como eu já falei, ele cria microporosidade nessa retenção e a sílica exposta vai se unir com o agente de união, o organosilano, que é o nosso silano, tá certo? E na superfície interna da peça protética, esse tempo de condicionamento ele varia de acordo com o tipo de cerâmica que a gente tem, de acordo com a quantidade de parte vítrea, né, que a gente tem, de matriz vítrea de sílica. As feldspáticas são condicionadas por 120 segundos, as cerâmicas reforçadas por leucita por 60, as cerâmicas por silicato de lítio por 20, e os silicatos de lítio reforçado por zircônia por 30. Se você olhar aqui, tem a lógica, foi o que eu expliquei. Se eu tenho mais parte vítrea, eu fico mais tempo condicionando. Quanto menos matriz vítrea, menos tempo de condicionamento eu tenho, tá? Por isso que eu falei que no início da aula, vocês entendendo aquele esquema básico lá de cerâmica, de matriz e de cristais, vocês vão conseguir raciocinar todo o resto da aula, porque é tudo em cima daquela formação, tá? Da cerâmica. Depois de aplicado o ácido, a gente lava com água, coloca a cuba em peça ultrassônica para tirar qualquer resquício que tenha do ácido fluorídrico, seca com jato de ar,
aplica 2 camadas do silano, um jato de ar para evaporar o solvente, e aí, a partir de então, a gente pode colocar o nosso cimento e partir para a cimentação, tá? Quando a gente está usando cerâmicas ácido resistentes, são as cerâmicas policristalinas, que não tem matriz vítrea, não tem aonde esse ácido atacar, tá? Então, são cerâmicas que têm normalmente o alto teor de alúmina ou de zircônia, tá? Elas não são condicionáveis, como eu já expliquei, então elas precisam de um tratamento de superfície adicional para aumentar a adesão às estruturas. Então, eu tenho que fazer alguma coisa na superfície dessas restaurações para que elas possam ter alguma união química com o cimento resinoso. E dentre essa, aqui, ó, tem um exemplo. Olha aqui, outra foto de microscopia. Aqui eu tenho uma zircônia controle sem estar condicionada, uma cerâmica que eu jateei. Vocês vão ver agora que eu vou falar. O jateamento é uma das opções que tenta substituir esse ataque ácido. E uma cerâmica, uma zircônia condicionada. Vocês conseguem ver alguma diferença entre essa primeira foto e essa última foto? Essa primeira foto é como ela veio do laboratório. E essa última foto é após o condicionamento ácido. Eu botei o ácido, deixei ele agir um tempo e tirei. Vocês conseguem ver alguma diferença de uma foto para outra? Consegue? Alguém consegue ver uma diferença dessa primeira foto e dessa última? Bom, eu não consigo ver a diferença. Eu acredito que vocês também não. A foto é praticamente a mesma. Isso quer dizer o quê? Que o ácido não fez nenhuma alteração na estrutura dessa cerâmica, no caso é a zircônia. Não fez nenhuma diferença na estrutura da zircônia. Então, é como se eu não tivesse passado nada. Então, ele não vai expor o que eu preciso para que a gente tenha uma união química com o cimento. Quando eu faço o jateamento, vocês olham como a estrutura aqui está toda porosa, cheia de rugosidade. A minha micro-retenção vai ser criada por esse jateamento, é uma das opções, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as estratégias que nós podemos adotar na superfície interna da restauração para que a gente facilite ou crie uma possibilidade de adesão? Eu tenho jateamento da superfície interna com óxido de alumínio, com partícula de tamanho de 250, tá? Depois você lava em cubo ultrassônica com água destilada, seca com ar e já parte para a cimentação. A outra opção é silicatização. O nome já diz. Não estou falando para vocês desde o início da aula que é a matriz vítrea. Normalmente, quando eu penso em sílica, eu penso em matriz vítrea, que é a parte bonita da cerâmica. Como as cerâmicas policristalinas não têm a matriz vítrea, elas não têm sílica, que é a parte que eu mostrei para vocês aqui também, que é a parte que se une com o silano. Então, a silicatização nada mais é do que tentar embutir sílica na superfície interna da restauração para que ela tenha uma união química com o nosso cimento, tá? Então, você faz o jateamento com óxido de alumínio, mas ele está recoberto por sílica em partículas de diversos tamanhos. Também lava, cubo ultrassônica para tirar qualquer resíduo, seca, e aí, como eu botei sílica, nesse caso eu passo silano. Sílica, silano. Eu passo o silano para fazer a união química com essa sílica que ficou ali na superfície interna da peça e sigo com a minha cimentação, tá? Além disso, eu posso aplicar um primer. Normalmente é um primer para metal. O que esse primer para metal tem que vai me permitir a união química com o cimento? Ele tem os monômeros chamados 10-MDP, tá? Por que você fala primer para metal? Porque isso, ele ativa os óxidos metálicos que a gente tem na cerâmica, tá? Que é a mesma coisa que os óxidos metálicos que a gente tem no metal. Então, o que essa molécula 10-MDP faz? Ele permite ligar os óxidos metálicos aos cimentos resinosos. Então, eu começo a ter alguma união química. Então, em estudos longitudinais de acompanhamento curto, essas 3 opções vêm funcionando bem, tá? Vem melhorando esse condicionamento dessa restauração. Falta a gente ver como isso vai se responder, como isso vai se comportar ao longo do tempo, a longo prazo, tá? Em estudos longitudinais de grande quantidade de anos de acompanhamento, tá? Então, eu expliquei para vocês como é que funciona uma estrutura de cerâmica, que elas podem ser divididas quanto à sua composição ou quanto ao seu modo de processamento.
ou quanto ao seu condicionamento, se elas são condicionáveis ou não, tá? E a partir dessas três classificações, a gente vai conseguir escolher que cerâmica a gente vai aplicar no nosso caso clínico, no dente do nosso paciente. Então, como é que eu vou selecionar a cerâmica para o meu caso? Primeiro de tudo, eu tenho que lembrar da composição e ver o que eu preciso naquele caso. Eu preciso de mais estética ou de mais resistência? Porque vocês lembram? Aqui na seta, ó, quanto mais parte vítrea eu tenho, mais estética e menos resistência. Quanto menos parte vítrea, mais resistência e menos estética. Então, eu não posso chegar para vocês e falar, usa sempre a cerâmica tal, porque depende do que vocês estão fazendo. Depende se é um dente posterior, depende se eu tenho espaço interoclusal, depende se eu preciso de estética. Depende, a palavra depende. Então, por isso que eu falei para vocês no início da aula que vocês têm que entender qual é a estrutura de uma cerâmica, o que muda nela para mudar as características para eu poder saber escolher. Tá certo? A gente tem as cerâmicas intermediárias, ali normalmente o de silicato de lítio, o silicato de lítio reforçado por zircônia tem, que eles estão no meio do caminho. Eles têm uma resistência, perdem um pouquinho estética, mas a gente consegue usar nos dois casos. A gente tem esses coringas sim, mas se a gente pensar só neles, a gente vai deixar de usar uma gama de cerâmicas para ficar limitado a um material só. E a gente não precisa disso, tá? A outra coisa que vocês têm que pensar, como é que vai ser a técnica de processamento, se vocês vão querer a mão humana, se vocês precisam da parte artística, ou se vai ser a máquina, se vai ser usinada, se vai ser feita por CAD/CAM, ou se vai ser feita com auxílio de um técnico, né, manualmente. Então, são aquelas diferenças que eu mostrei para vocês, tá? Se a gente for comparar os vídeos, aqui, ó, é o manual, tá vendo? O técnico vai escolher de acordo com a experiência dele, o olho dele, quais os pós de cerâmica que precisam, de quais cores, enquanto aqui a máquina que vai usinar tudo. E no final a gente até pode usar ele também para maquiar, tá? A segunda coisa, observar a anatomia do dente que a gente vai copiar, se é um dente mais translúcido, se é um dente menos translúcido, se ele tem estrutura de esmalte, se dá para eu apoiar, se eu vou ter área de adesão suficiente, se eu preciso de uma superestrutura, tá? Observar o substrato, ver se o meu substrato é dente com resina, por exemplo, é um substrato claro, se é um substrato que tem um núcleo metálico fundido num dente anterior. Se eu pegar um substrato com núcleo metálico fundido e colocar uma cerâmica feldspática, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, que é linda, vai ficar tudo manchado. A professora Flávia falou na aula dela também, né? Quando ela falou de facetas e de lente, a gente tem que tomar cuidado com o substrato. Então, dependendo do substrato, tem certas cerâmicas que eu não vou poder escolher. Tá? Em casos de diastemas, tá vendo? Eu tenho um substrato claro, aqui já está preparado, mas é um paciente que tem espaço entre os dentes, então, de repente, eu preciso de uma cerâmica com um pouquinho mais de apoio, com um pouquinho mais de reforço para fechar esse meu ponto de contato e não ter risco de fraturar. Aqui eu tenho um dente posterior com a estética não tão importante, mas também é um primeiro molar. Um primeiro molar é uma área onde o esforço mastigatório é maior, então é uma área que eu preciso, de repente, de um pouco mais de resistência, porque eu vou ter uma carga oclusal um pouco maior. Tá? Aqui eu tenho substratos diferentes, tá vendo? Tenho uns com mais apoio de esmalte, outros com menos, uns com resina, outros só com dente. Qual material que eu vou conseguir usar para tudo isso, tá? Eu vou precisar de translucidez ou eu vou precisar de opacidade para mascarar um substrato escuro, um núcleo metálico fundido, tá? Um caso como esse aqui, que eu tenho núcleo metálico fundido, tenho dente com resina, tenho substrato claro e substrato escuro. O que a gente vai fazer? Vai usar uma cerâmica para esses dois e outra cerâmica para esses três elementos? Ou eu vou botar uma infraestrutura igual para todos eles e aplicar em cima para tentar igualar o substrato para na hora da maquiagem da estratificação ou da maquiagem ficar tudo igual? Então, é por isso que a gente tem essa aula pesada de cerâmica, é por isso que eu preciso explicar para vocês como que é a composição, para vocês entenderem e poder escolher. É lógico que apenas com a aula de hoje vocês não vão conseguir escolher sozinhos uma cerâmica, mas os conhecimentos começam a ser inseridos, vocês precisam estudar, vocês vão ver isso em outras matérias,
para isso começar a entrar na veia, a ficar bem entendido, para quando chegar na clínica, vocês conseguirem entender por que um professor escolheu uma ou outra cerâmica para determinado caso. Tá bom? Então, aqui, para eu conseguir isso aqui, será que por baixo está tudo igual? Será que meu substrato é todo igual? Será que eu usei uma pastilha de uma opacidade maior e no outro eu usei só um laminado? E aí a gente tem que entender como essas cerâmicas funcionam para poder chegar nesse ponto de escolher, tá bom? E além disso, e a última coisa que a gente tem que pensar é como vai ser a cimentação. Se eu estou fazendo um laminado, uma faceta, eu preciso obrigatoriamente de adesão. Se eu preciso de adesão, um daqueles materiais policristalinos não é opção porque ele não é condicionável. Além do que também ele perde da opacidade, perde da beleza, já não seria indicado. Mas eu tenho que pensar nisso também. Então, toda essa parte de preparo, de cimentação, não é só chegar, aprender, pego a brocatal, desgasto aqui, boto ali e vou... Não, eu tenho que saber que material eu vou usar no final, o que eu estou querendo imitar, como é que é o resultado final do caso, para eu poder planejar e aí sim partir para a parte de execução, tá? Então, se eu vou condicionar, com quantos por cento eu vou condicionar, o meu material pede quanto tempo de condicionamento? Eu vou deixar o ácido ali 120 segundos, 60, 90, quanto tempo? Por isso, eu, infelizmente, preciso entender dos materiais para isso. Tá bom? Então, era isso que eu precisava passar para vocês. Eu tenho certeza que eu embuti um monte de dúvida na cabeça de vocês, porque, como eu falei, é um tema um pouco pesado, é muita coisa, é muito